dias, uma movimentação movida pelo racismo, pelo ódio de classe, produziu na Noruega, pela ação terrorista, mortes baseadas em uma carta apresentadas as razões daquelas mortes, justamente pela intolerância contra os estrangeiros, contra os que dirigem-se ao continente europeu ou aquele país para procurarem uma vida melhor. Hoje, de uma certa forma, a situação vive uma inversão. E o Brasil, como tem tido um crescimento sustentável, importante ao longo dos últimos anos, passa ele cada vez mais a ser um país que recebe estrangeiros. Um país que recebe imigrantes dos nossos vizinhos latino-americanos, da África, entre os diferentes povos, a própria Nigéria, aqui representada pelo pronunciamento das companheiras nigerianas, e de diversos lugares do mundo, da Ásia e de diversos lugares do mundo. Pois uma das piores manifestações que nós devemos, neste momento, repudiar e agir é a transformação destes trabalhadores no meio urbano em trabalhadores sujeitos a condições análogas à escravidão. No período do governo anterior, no Brasil, tivemos cerca de 40 mil trabalhadores que foram libertados da escravidão pela atuação do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e da Secretaria de Direitos Humanos, que conta com a CONATRAI, a Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. São Paulo não tem ainda uma COETRAI, uma Comissão Estadual para Combate do Trabalho Escravo. E eu gostaria, deputado Adriano Diogo, que como resolução desta audiência, o governo federal, através da Secretaria de Direitos Humanos, também vai dirigir-se ao governo do Estado de São Paulo, ao Ministério Público do Trabalho em São Paulo, para instituir uma comissão estadual de combate ao trabalho escravo e busca o apoio da Assembleia Legislativa e da Comissão de Direitos Humanos neste sentido. Nós precisamos, o Rio de Janeiro já tem 15 capitais, 15 estados brasileiros já tem. Neste mês de setembro, e entre setembro e outubro, nós teremos um encontro de todas as comissões de combate ao trabalho escravo dos estados. Este encontro acontecerá no estado do Mato Grosso. E eu já quero convidar de pronto a Assembleia Legislativa de São Paulo, os ativistas contra o trabalho escravo, que para lá se dirijam. Porque nós, no Brasil, não faremos o que, por exemplo, os Estados Unidos ou outros países fizeram. Nós não queremos para o Brasil a presença dos coiotes, do tráfico de seres humanos. Estamos atentos à questão dos haitianos no norte do país. Queremos que estamos instituindo, junto com o caminho já defendido pelo ministro Celso Amorim, de que há um esgotamento da presença brasileira como Forças Armadas no Haiti. Nós queremos manter no Haiti uma relação de paz, uma relação de apoio e de cooperação. Estamos nos preparando, abrindo os caminhos para que não tenhamos mais tropas no Haiti, mas tenhamos cooperação com o povo haitiano e queremos que lá, assim como no Brasil, tenhamos a aceitação dos haitianos que queiram viver no Brasil e que queiram contribuir e trabalhar no Brasil. Assim como queremos com os bolivianos, com os colombianos, com os povos todos da América Latina, da África e os povos do mundo. Não teremos barreiras armadas ao redor do nosso país. Teremos caminhos de cooperação com os povos para que possam ter desenvolvimento nos seus países de origem,
mas que sejam recebidos no Brasil como povos irmãos, como povos latino-americanos. Nisso eu quero dialogar com as senhoras nigerianas, dizendo que também trabalharei para que elas possam receber do Ministério da Justiça e do Ministério de Relações Exteriores a resposta sobre o número de nigerianos ou até mesmo de africanos presos no Brasil, para que possamos ter transparência sobre os estrangeiros também, cumprindo penas no Brasil, e a perspectiva, inclusive, de que venham a ser redimensionados, recolocados nos seus países de origem, dentro da perspectiva de convênios e acordos bilaterais que existam entre o Brasil e estes países. Quero também acolher o depoimento e a denúncia do CONDEP, aqui realizado pelo Ivan Seixas, presidente, no âmbito do CDDPH, Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Eu presido o CDDPH no atual período como ministra de Estado, e já de pronto pautarei para a próxima reunião do CDDPH, que é o que hoje nós temos como Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Humana, é o nosso Conselho Federal de Direitos Humanos, para que tenhamos a presença do Ivan e do CONDEP para relatar as questões aqui que foram apresentadas pelo CONDEP, particularmente porque vocês sabem, a Ana Silvia Pupim também sabe, que a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República organiza e tem consigo também a responsabilidade de acolher e de receber o Fórum Nacional dos Ouvidores de Polícia, que se reúnem sistematicamente junto à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Então, nós estaremos produzindo uma reunião com o Fórum e o CDDPH, com a presença do CONDEP, no mês de outubro, em Brasília, para ouvirmos o CONDEP, e teremos grande satisfação de podermos conversar com o governador Geraldo Alckmin sobre esse tema. Conversaremos com a secretária, enviaremos o convite à secretária, jamais com o sentido de acirrarmos contradições, mas na busca de um encaminhamento adequado para a autonomia do CONDEP e para condições de trabalho, para a ouvidoria de polícia do Estado de São Paulo, que é tão importante para todo o Brasil. Quero também me somar ao que produziram aqui como pronunciamento Newton Barbosa e também o Douglas sobre o genocídio da população negra em São Paulo e no Brasil. Dizer a vocês que nós estamos preparando com a CEPIR um trabalho sobre as circunstâncias de vida e morte da população negra juvenil brasileira. E essa é uma tarefa que, a partir das Mães de Maio, inclusive, nos foi chamado a atenção para o significado dessa resistência seguida de morte. A juíza Patrícia Acioli foi morta porque denunciava no Rio de Janeiro o significado da resistência seguida de morte. Os tiros na nuca ou nas costas revelam a execução sumária. E sobre isto, nós estamos adoecidos em todo o território nacional. Tomara conseguirmos retirar qualquer legalidade dessa resistência seguida de morte. Nós precisamos fazer isso. E precisamos também, como disse aqui o próprio Douglas, ter uma postura consistente diante deste genocídio, que é um genocídio cultural, quando se volta de forma particularmente restritiva e violenta contra a religiosidade de matriz africana, que é um genocídio da liberdade, quando nós analisamos a condição dos presídios, das unidades de internação do SINASE, onde nós temos praticamente somente jovens e negros, cumprindo medidas de internação de liberdade, de privação de liberdade, ou medidas, ou pena de prisão.
especialmente quando nós analisamos, depois de cada fim de semana, a situação das mães que se dirigem aos departamentos médicos legais ou aos IMLs para verificar naquelas gavetas se ali estão seus filhos. É insuportável isso para o Brasil. É tão insuportável que nós determinamos esse tema como uma prioridade real. Estamos preparando um programa de ação. Porque tem a ver também com jovens negros expulsos quando crianças das escolas. Com a criminalização étnica e da pobreza. E tem a ver, nós vamos percebendo isto mais e mais, com o modo de agir das estruturas de polícia no Brasil. Com os manuais de abordagem históricos do nosso país das polícias, que trataram sempre como um suspeito alguém negro, alguém jovem, não como um trabalhador, não como um estudante, não como um jovem ou como um cidadão, mas alguém que merecia, e para muitos continua merecendo, ser tratado ao arrepio da lei, julgado e condenado no momento em que é identificado e jogado numa parede para a revista. Então, eu quero dizer a vocês que este tema, ele tem que estar no centro da nossa democracia, porque ele é tão grave, mas tão grave, que ele inverte a disposição natural demográfica do país. Ao nascer, nós temos mais meninas, mais meninos do que meninas. Mas a partir dos 12 anos de idade, isso se inverte. E nós passamos a ter mais meninas do que meninos na disposição populacional brasileira. E isso não por nenhum motivo outro, que não seja os meninos negros foram assassinados antes de completarem 18 anos nas ruas das grandes cidades brasileiras. É um fenômeno que inverte a disposição demográfica do país. E nós não vamos conviver com ele com naturalidade. Peço o apoio de vocês para enfrentá-lo, enfrentando juntos. Essa mesma questão diz respeito à população de rua, que o Padre Júlio nos puxou as orelhas aqui. Olha, Padre Júlio, as questões dos movimentos sociais não dizem respeito só ao governo, mas a criminalização dos movimentos sociais existe também a partir dos tribunais de contas e dos tribunais de justiça. O Poder Executivo, até pelo envolvimento, até por ações realizadas indevidamente por organizações que não eram organizações tradicionais e importantes da sociedade brasileira, que não tinham uma história real no meio do povo brasileiro. Quantas das organizações que estão envolvidas em desvios de recursos têm a ver realmente com a história do povo brasileiro?